Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje estou aqui com a minha amiga Daniele e a gente resolveu bater um papo e conversar um pouco para que ela pudesse falar um pouco da história dela e por que esse caminho que ela trilhou e como tudo isso aconteceu. Então, Daniele, tudo bem com você? Tudo bem. Então tá ótimo. Fala um pouco pra gente. Em primeiro lugar, por que odontologia? Por que você escolheu odonto como profissão? Bom, a gente é muito novo quando escolhe, né? A gente não tem isso muito definido. Eu acho que ninguém tem. A gente vai meio intuitivamente, assim. O que eu sabia naquela época... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você tocou num assunto que eu acho fundamental, assim. Primeiro a gente é forçado a escolher uma profissão no momento em que a gente ainda não sabe nem ao certo o que é da vida, assim, né? E acaba tendo que fazer uma escolha. Quem não tem realmente uma vocação para isso, que é vocacionado para aquilo que está fazendo, esse já é o primeiro momento que passa por um estresse e uma ansiedade enorme no momento da escolha da profissão, né? E eu acho que isso é uma situação também que a gente já... É o primeiro momento que a gente é confrontado com o estresse com relação à profissão. Mas eu já te cortei aqui. Não, concordo, não, fica à vontade. É interessante até os próprios dentistas se perguntarem um pouco, às vezes, ao longo da sua carreira, por que eu escolhi a odontologia? Porque eu acho que quando existe o propósito claro de viver aquela profissão, você vai buscando se aperfeiçoar, vai buscando passando as dificuldades e você encontra o seu caminho. Eu tinha dúvidas, como eu disse, eu morava numa cidade muito pequena, então hoje em dia você tem a visão do mundo pelo celular, a gente não tinha isso. Claro. Né? Então eu tinha algumas possibilidades de profissões que eram acessíveis para mim ali no meu mundo. Sim. Né? Numa cidade que na época tinha 50 mil habitantes, provavelmente. Ok. Então eu tinha que... E o que é a minha cidade? Quais eram as minhas referências? Você é de onde? De Ourinhos, interior de São Paulo. Ourinhos, legal. E ali a gente tinha a advocacia, que é ser advogado ou ser um juiz, né? E eu percebi que a área de humanas não era a minha, pela vivência do cursinho, do colegial que a gente faz, aquelas disciplinas que a gente tem mais facilidade, né? Sim. Ali a gente vai medindo um pouquinho a nossa vocação. Então tinha advocacia para ser advogado ou para ser um juiz, que era o que era acessível ali, para ser médico, dentista, né? E era um prestador de serviços na área de saúde ou na área de humanas. Era o que eu tinha disponível. E a medicina e a odontologia sempre me encantaram mais, e eu também tinha muitas habilidades em biologia, né? Isso é fundamental, né? Que é entender esses processos, uma curiosidade também. E esse lado assistencial, né? Porque tanto o médico como o dentista, ele está prestando serviços assistenciais à saúde do outro, né? Está restabelecendo saúde, trabalhando com prevenção e melhorando a qualidade de vida. Então eu fui mais ou menos por esse caminho na hora de tomar a decisão, né? Mas isso depois que a gente pensa como é que eu cheguei aonde eu cheguei, né? Então era ali as referências que eu tinha. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje você acessa tudo, as informações, e tem, né, experiências diferentes. Ou então se eu tivesse uma cidade maior, talvez eu tivesse mais acesso. Mas aí todos os meus colegas iam por esse caminho. Engenharia, tive muitos amigos que fizeram engenharia, mas matemática nunca foi a minha praia, então eu já sabia que não ia ser, né? E era isso, as possibilidades que eu tinha. Todos os meus amigos, todos escolheram uma dessas profissões. Perfeito. Entendeu? E aí, durante o teu curso, você, em termos de odontologia, você tinha uma pegada também, assim, como de todo mundo, ou você, de alguma forma, se sentia incomodada ou querendo fazer as coisas de uma maneira diferente? Enfim, como é que foi, no decorrer do teu curso, a tua formação? Você entrou para fazer aquela formação como todo mundo fazia, ou você já se sentia incomodada com alguma coisa durante o curso? Então, eu fiz a faculdade em Bauru, né? Tá. Então, fiquei um pouco incomodada no começo, porque eu tava... era uma turma pequena, e a faculdade é pequena, são só 50 alunos por turma, não tem vários cursos, só odontologia e fonoaudiologia. Então, na faculdade, eu também não tive acesso a mais nada. É diferente de você estar num campus, claro, e você conviver com pessoas de humanas e ter uma troca, isso. Então, também foi muito mundinho mesmo ali, né? Mas, por outro lado, você entra numa imersão que você acaba fazendo uma formação no mundo que é aquilo mesmo, né? Então, quer dizer, você
respira e transpira aquela situação da odontologia numa faculdade assim, com uma turma menor e ao mesmo tempo com só essas formações na área de biológicas, sim, né? Sim. O que poderia fazer com que eu fosse cada vez mais restrita a minha profissão, sim, né? Sim. Mas foi o oposto. Né? Já tinha aí uma pulga atrás da orelha. Já tinha. Ao longo da faculdade, o grande motivador mesmo, que foi muito inspirador, foram os meus professores. Ok. Né? Tive professores muito inspiradores, assim, que viviam a odontologia integralmente, que eram pesquisadores reconhecidos no mundo, que viviam aquilo. Então, por exemplo, eu tive um professor de histologia que não era como acontece num campus grande, que o professor de histologia dá aula para medicina, dá aula. Não, o nosso professor de histologia era dentista, que fazia pesquisa naquela área e que só vivia odontologia. Então, realmente é um aprofundamento muito grande. E isso possibilitou eu construir uma base de conhecimento que eu uso para tudo. Em todos os meus projetos eu ainda trago essa base, né, de entender os processos moleculares, celulares, porque a gente teve isso muito. Então foi muito inspirador. Eu acho que foi que me manteve ali, né, por ser uma formação muito técnica. Em algum momento a odontologia passa a ser muito técnica, mas não foi por causa desses professores que traziam realmente um conhecimento muito diferente, muito inovador. E aí eu consegui me inspirar neles e me encantar, né? Claro. Eu tinha que estar apaixonada ali para fazer isso. Por outro Até lado, porque é um curso que demanda demais do aluno, sim, né? Sim, era um período integral, tudo, a gente está ali o tempo todo e vivendo aquilo, né? Não tem possibilidade de trabalhar nem fazer nada junto, que ou você estuda, né? Não tem o que fazer. Isso, e caro também, porque mesmo sendo público, você tem que comprar material, você tem que se dedicar. Sem dúvida. Né? Tem bastante, e tem que estudar bastante, né? Se aprofundar, porque 4 anos também, por tanto de conhecimento que a gente acessa, né? Também tem que se dedicar, e a gente é novo, né? A gente está morando fora de casa, então são muitas responsabilidades. Muitas variáveis também, Muitas variáveis. E também eu tive uma turma de colegas que também foi muito inspiradora, né? Pessoas do Brasil inteiro, então tive contatos ali pela primeira vez com culturas diferentes, com pessoas que contavam histórias diferentes, né? Então isso foi legal, foi gostoso, assim, de entrar em contato com isso, porque eu saí de uma cidade pequenininha e fui para Bauru, que também não é tão grande, claro, né? Mas que me trouxe assim outras culturas e um outro olhar também. Então isso foi motivador. E depois você vê que 4 anos passam muito rápido, você queria ficar mais um pouquinho ali, né? Queria ficar mais um pouco. Mas eu, olhando para trás, eu já posso dizer que eu era uma pessoa diferente dos meus amigos, né? Eu me sentia diferente, tinha posturas diferentes e era meio rebelde, assim, em algumas questões, em algumas coisas. E são pessoas muito inteligentes, né, que tinham uma facilidade gigante ali em lidar com tudo isso. E muito focado naquilo que eles queriam, e eu um pouco mais dispersa, meio me entendendo um pouco naquele meio, né? E até que o último ano de faculdade aí é que caiu uma ficha, né, que eu compreendi o que era a profissão, né, ao longo de você ir adquirindo conhecimento e se aprofundando no que é a prática diária, nas possibilidades que tinham naquela época de trabalhar como dentista, mudou já hoje. Sim. E aí eu tive um momento de, e agora? Né? Tô saindo pro mundo agora, né? E agora? E aí eu lembro desse momento, foi muito forte, porque a gente estava na clínica de ortodontia, onde a gente tem que construir os arcos e tudo, né? E aí eu já era impaciente com aquilo, da voltinha que tinha que dar, de ficar naquela coisa pequenininha. Sim. Aquilo foi me dando uma impaciência, né? E eu brincava assim, nossa, se eu tivesse que ser hippie, eu não ia conseguir viver de fazer. Claro. Né? E como o trabalho do dentista é manual, né? Ele é um artesão, um artista. E junto com essa impaciência, naquele momento, no último ano de faculdade, eu percebi assim, eu não nasci para ficar dentro de uma sala o resto da minha vida. Você já percebeu durante a... Bom, e deixa eu te perguntar uma coisa, você já comentou sobre a situação da formação técnica que você teve lá, e que no 4º ano, aí você teve esse insight, esse clique aí,
e ia sair para o mundo. E aí o que eu queria saber é, o que você teve de formação na universidade que não fosse odontologia? Ou seja, qual é a formação que o curso que você fez te deu em relação a empreendedorismo ou administração de consultório ou ainda marketing? Você teve alguma formação disso ou não? Não, nada. E nem orientação de carreira, né? Porque poderia... Chamava orientação profissional essa disciplina, né? Eu não tenho nem ideia hoje na minha memória que tipo de conteúdo tem ali. Eu lembro muito bem da minha, mas... Talvez eu lembre um pouco de normas do conselho, Sim. Como montar um consultório... Ergonomia, falava-se um pouco sobre ergonomia, Mas uma orientação de carreira, né? Quais são os próximos passos agora? Sem dúvida. Né? Quais são as possibilidades? Então, isso especialidade, como que cada especialidade pode desenvolver a sua carreira, né? Como nada. Então, isso para mim que criou esse gancho quando você falou que ia sair para o mundo, né? Quando você encerrou a faculdade. E é exatamente isso, né? Você cai no mundo e você cai totalmente despreparado para essa nova carreira, esse novo momento da sua vida, que é a gestão no consultório. Então, assim, você sai preparadíssima do ponto de vista técnico, mas sai muito despreparada do ponto de vista administrativo, financeiro e profissional. Eu acho que isso deveria ser muito melhor explorado nas universidades, né? E pelo que eu tive comentando e levantando ultimamente aí com vários colegas e tal, continua igual, né? Continua igual. O que é um absurdo, né? Nos dias de hoje, você não ter uma formação para uma carreira, né? Uma orientação profissional. E tem algumas universidades privadas que incluíram nas suas disciplinas, né? Disciplina como, por exemplo, empreendedorismo. Mas não é isso que é necessário dentro da universidade. É uma orientação de carreira, Sim. Né? Porque o empreendedorismo ainda é um conhecimento que tem que ter uma base antes, Sim. Né? E para que o dentista dê os próximos passos, porque o que ele tem que fazer de imediato é sobreviver, né? Então, assim, a escolha da especialidade já é um ponto, porque a gente já sai da faculdade já tendo que parece que saber o que a gente quer daquilo tudo. Claro. Né? O que a gente vai querer se aprofundar. Porque a especialidade virou um pouco de status. Eu não posso ser mais só dentista. Eu tenho que ter outro curso, eu tenho que ter outra coisa, eu tenho que me aprofundar em outra área, porque a faculdade já não é o suficiente para isso. E eu percebo também essa história da especialidade, que assim, odontologia todos fazem. Aí houve um momento onde fazer uma especialização era um diferencial. Depois chegou um momento que todos faziam uma especialização. Então a especialização só não era um diferencial. Aí você começa a ter o que a gente fala muito, que são soft skills, né, que você tem que ter além da formação principal, que você no mínimo tem que saber inglês. Além disso, você tem que ter alguma outra formação de alguma área contígua mesmo, né, que você possa ter para poder ser diferente em relação à sua profissão. E hoje o que acontece é que você vê o mesmo movimento que as pessoas se formam em odontologia, fazem uma especialização, já querem sair para o mestrado, e o que acontece é que isso é uma carreira, para quem está indo para a carreira acadêmica, é muito bacana. Agora, para quem está simplesmente pensando em abrir um consultório para ter odontologia como clínica, né, como profissão, isso não serve para nada, né? Quer dizer, não é especialização, mestrado, eu quero dizer, porque não é uma preparação para o seu dia a dia. E aí já começa um primeiro equívoco na odontologia, né? Você fazer uma formação que muitas vezes não vai te acrescentar. Sim. A carreira acadêmica é uma possibilidade de aumentar a renda do dentista. Sim. Só que agora já não tem mais espaço. Pois é. Antes você conseguia fazer um mestrado, um doutorado e ter uma vaga e conseguir ir para uma universidade e realmente complementar a renda e fazer atividades diferentes fora do consultório. Sim. Hoje em dia já não tem mais, porque é uma quantidade tão grande de dentistas que tem o mestrado e doutorado que não tem mais como o mercado absorver isso. Então acaba sendo investimento, sendo uma busca de um acréscimo, de uma possibilidade até de sair um pouco do consultório, mas que não tem já mais possibilidade de todos conseguirem. Da faculdade, você já sabia qual especialidade você queria seguir? Você fez alguma especialidade? Conta um pouco pra gente sobre isso.
Então, aí esse momento de que a vida restrita ao consultório não era o que eu iria fazer, isso estava muito claro. Claro. Então, que já me deu um alívio que, tipo, eu vi que passar todos os dias da semana dentro de um consultório atendendo paciente talvez não fosse o que fosse me fazer bem. E nessa decisão, a partir dessa decisão, tinha a possibilidade de eu fazer uma residência hospitalar. Que bacana. Que é sair desse ambiente exclusivo e único de consultório e ter uma experiência muito mais ampla, né, que é o dentista dentro de um hospital. Sim. E dentro, que é uma residência que também é dentro de uma especialidade. Então, eu já tive que escolher uma especialidade. Sim. Né? E eu escolhi aquilo, aí talvez seja o primeiro equívoco. Porque você tem que escolher aquilo que te motiva, mas também aquilo que você vai conseguir depois desenvolver. Claro. E você alcançar as suas metas de prosperidade, de remuneração, vida, de remuneração, de tudo. E aí as decisões, elas são a maioria delas emocionais, né? A gente não tem uma orientação para isso. Não, nenhuma. Eu acho que todas as especialidades têm possibilidade de crescimento. É isso que eu ia te perguntar, se você chegou a fazer algum tipo de planejamento antes de escolher a tua especialidade ou se a tua escolha foi emocional como 90% das pessoas Não, emocional, fazem. Completamente emocional. Eu escolhi a especialidade da qual eu achava que ia ser a mais aventureira, que é a odontopediatria, né? Que é a menos rotineira, porque a criança, cada paciente é um, se comporta de uma forma, você interage de forma diferente com seus pacientes o tempo todo. Claro. É diferente do adulto, o adulto tem que na sua cadeira e abre a boca e faz o que você quer. Né? A criança não, tem todo um preparo emocional, tem todo um envolvimento, tem um relacionamento, um vínculo muito forte que você cria. E como é muito voltado para a área de promoção de saúde, que sempre foi o que mais me encantou na odontologia, eu falei, então é aqui que eu vou, e aí eu escolhi a odontopediatria. E fui fazer a residência hospitalar e eu fiquei nesse programa de residência em período integral durante 2 anos. Junto com isso, paralelo, eu fiz pesquisas, porque a faculdade de Bauru possibilita muito e estimula muito a vida acadêmica. Então, a gente, desde a graduação, já é bolsista do CNPq, já trabalha com pesquisa. E aí eu fui também para dentro de um departamento, o departamento de dentística, e fiquei desenvolvendo pesquisas de campo mesmo, não pesquisas de laboratório, mas pesquisas de campus, que foi muito legal a experiência, para também tentando não me ver só dentro de um consultório. Então, já fui buscando alternativas para equilibrar aquilo que eu via que eu não queria. Uma insatisfação pessoal. Mas isso totalmente aleatório, intuitivo e sem nunca nem falei com isso com ninguém. Eu fui sentindo e fui vendo que aquilo não me encaixava, não estava confortável, fui buscando outras coisas. Mas nunca tive acesso a alguém que pudesse me ajudar, né, nessa construção da carreira, que isso é fundamental, né? Você foi para a academia também? Quer dizer, você acabou sendo professora em algum momento da sua vida? Como é que foi isso? Sim. Aí terminei a residência e fui fazer uma outra formação que me tirasse da rotina do consultório. Sempre foi isso, né? Não que eu não gostasse da clínica, muito pelo contrário. Eu só não queria estar exclusivamente dependendo da clínica. E aí eu fui fazer o mestrado, né? E saí de Bauru, prestei provas em alguns locais, não queria mais ficar em Bauru, tive a possibilidade de fazer um mestrado e doutorado lá e fazer toda a carreira acadêmica, mas eu entendi que o conhecimento que Bauru podia me dar, eu já tinha absorvido, eu queria ter outros acessos, né? Claro. E aí um pouco da minha personalidade aí aparecendo, né? Tipo, eu quero transgredir um pouco isso aqui, quero ter coisas diferentes, né? E eu prestei prova só em um local, que eu já tinha escolhido, que foi a Universidade Federal de Florianópolis. Eu tive uma amiga que fez um mestrado lá, então tinha acesso às informações de como era, tudo. O Sul, naquela época, estava se desenvolvendo muito na área de promoção de saúde. Né? Então a gente tinha as notícias que eles estavam um pouco à frente. E aí eu tive imaginei que poderia ter acesso a conhecimentos e complementar o que eu já tinha. A época o Sul acabou ficando muito forte em dentística, né? Em odontopediatria. Sim, depois foi desenvolvendo outras áreas, né? Já estava se transformando ali numa referência. Sim. E o mestrado na Universidade Federal tinha uma nota super boa, tinham professoras
do mestrado que fizeram PhD em Bauru, né? Então eu tive um pouco de acesso a essas informações, né? E aí eu prestei a prova e passei e fui fazer o mestrado. Então foi essa busca alternativa na minha carreira, né? Mas também sem o planejamento, sem tateando um pouco os caminhos ali. Tentativa e erro sempre, Tentativa né? e erro. Isso, exatamente. Tentativa e erro. Uma pena a gente não tem essa formação, né? Não ter essa capacitação para agir de uma forma diferente, que não seja esse lado emocional, né? Numa formação que eu fiz, eu acabei aprendendo que o ser humano, ele sempre toma a decisão e o primeiro momento onde ele percebe o que está ao seu redor e acaba assimilando as coisas para tomar uma decisão é sempre pelo lado emocional. Então, o ser humano é um animal emocional racional. Ou seja, porque por mais que você tome uma decisão racional em relação a alguma coisa, sempre a entrada e a percepção sua é emocional. Então, quando você tem ferramentas, né, e capacitações para você, através do seu lado racional, conseguir usar a sua intuição e o seu lado emocional para captar tudo que você precisa captar e tomar uma decisão, isso é fundamental. Agora, quando você não tem essa capacitação, você acaba não utilizando o teu lado racional como você deveria, porque você não tem ferramentas para aquilo, né? E a decisão acaba sendo muito mais emocional mesmo. Mas voltando, o que eu percebo, então, é sempre esse lado meio inquieto seu, de querer encontrar alguma outra coisa que não te colocasse só entre quatro paredes de consultório, que pudesse estar aí mais presente no mundo e na sociedade, né? E aí, depois do teu mestrado, você acabou fazendo o quê? Então, aí logo na sequência eu comecei a dar aula, né? E era Universidade Regional de Blumenau, que estava no primeiro ano. Ah, começando, que legal. Então foi muito legal entrar para montar uma disciplina, né? Começar do zero, né? Começar do zero. Então, começar do zero com a nossa cara, né? Isso, quer dizer, isso é muito legal. Era um acesso, foi um concurso público, porque é uma faculdade, eu acho que ela ainda é administrado através de uma instituição, então era um concurso público que era da prefeitura na época, da cidade, e aí foi muito importante para mim, porque me deu um alívio. Eu falei assim, consegui, não vou ficar só no consultório, né? Eu tenho aqui uma vivência acadêmica que amplia, que me traz conhecimento, que me traz desafios, que me traz interações. Então eu não me incomodava de viajar toda semana, que eu viajei durante 8 anos. Caramba, toda semana bastante. Em Florianópolis, Blumenau, voltava para... Né? Então me alimentou bastante essa troca, né? E a vida acadêmica é incrível, e você se mantém jovem porque os alunos estão ali o tempo todo, trazendo coisas, interagindo, então energia, né? Oxigenação, novas ideias, tudo isso é muito legal. Tive colegas incríveis na disciplina, fiz amigos que são amigos até hoje, né? Que cada um está num lugar e a gente está indo em contato, está junto. Aprendi muito, cresci bastante. Então foi uma experiência. E aí eu que me aquietei até um pouco. Me aquietei não é bem o termo. Me aquietei é ótimo. Mas tinha ali uma satisfação. Claro. Né, de ter conseguido, assim, né? Me deu um alívio. Não vou dizer que não, me deu um alívio. Então, mas já que você puxou esse assunto de me aquietei por um tempo, depois que você passou por esse tempo e que você sentiu esse alívio e ficou mais quieto e tal, o que é que te fez virar essa chavinha mental aí para dizer, vou fazer uma formação totalmente fora da odontologia, porque não sei se vocês sabem, mas a Daniele tem formação em marketing.